Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pai Nosso, Pão Nosso. Você é convidado a fazer parte dessa mesa. Hoje estou aqui para poder dar uma instrução para vocês. Olha só que livros maravilhosos. Esses são as Bíblias. E como fazer para poder ler um livro desse tamanho em um ano? Será que é fácil? Será que é difícil? Hoje nós vamos ensinar a você a como fazer essa leitura em um ano ou em até 10 meses. Vem com a gente. Então, vamos lá. Todo mundo hoje, quando vai pegar para fazer um estudo, um devocional, um trabalho, eu acredito assim, os devocionais nos auxiliam, de fato. Eu tenho alguns devocionais aqui no meu espaço, aqui tenho alguns devocionais, inclusive acabaram de chegar alguns livros que eu comprei há pouco tempo. Esse livro, Fator Melquisedeque, esse aqui eu já mostrei no canal, que eu já li, né, do C.S. Lewis. Eu também comprei outros livros que é de marketing, O Essencialismo, Fala o Ego, Seu Inimigo. Então são leituras que eu costumo fazer, praticar, né? Eu acabei de ler esse aqui há pouco tempo, como eu já tinha falado, e vou começar a ler outros também. Mas vamos lá, os devocionais, eles nos auxiliam. Só que existem devocionais que são rasos, mas são bíblicos, e existem devocionais que são muito rasos e também não contêm um emprego da palavra de Deus de forma adequada. Eu posso usar a palavra de Deus, ok, mas eu tenho que empregá-la adequadamente. Então, voltando. Como eu falei acerca da Bíblia, depois eu falo de alguns devocionais para vocês aqui. Mas vamos lá. Como eu falei acerca da leitura bíblica, funciona da seguinte maneira. Eu deixei um esboço preparado aqui, eu vou dividir com vocês esse esboço, que funciona da seguinte maneira. Uma anotação, eu fiz uma conta de como eu já fiz essa conta, né? Já fiz essa conta e fiz dessa forma, porque eu já li a Bíblia por volta de, essa aqui eu estou finalizando, já li essa aqui uma vez, eu já li essa aqui foi a minha primeira Bíblia. Olha só, se eu abrir aqui vocês vão ver que ela tá bem rabiscadinha, tem várias anotações, né? Eu tenho, quando eu tava começando, eu comecei a fazer algumas anotações, ela tá bem judiadinha. Essa aqui eu li por 3 vezes, então eu li 3 vezes essa, uma vez essa, e eu li também essa aqui, vou pegar uma outra que é Bíblia de Estudo, Almeida, Revista Atualizada, tá? Eu li essa aqui 2 vezes. Então, mas você tá querendo falar? Você tá querendo dizer que você leu, que você deixou de ler? Não, eu só tô instruindo para você porque é algo que funcionou para mim. Eu tive que me colocar nessa posição para que eu pudesse desenvolver uma leitura sadia e uma leitura que viesse me agregar conhecimento e entendimento. E um dos livros que me despertou mais para a leitura e entendimento foi o livro de Provérbios. Quando você chega no livro de Provérbios, muitas vezes o Brasil é considerado um país que tem um caso de analfabetismo funcional muito grande. A gente nós conseguimos ler, mas às vezes interpretar certos textos, nós não conseguimos, nós temos essa dificuldade. E aí que vem o pulo do gato. Quando você começa a fazer uma leitura bíblica, apesar de ser uma linguagem em português clássico, um português formal e de palavras muitas vezes difíceis, às vezes a leitura vai ficar maçante e cansativa. Mas é necessário você continuar. E hoje, eu li um livro chamado Vida com Propósitos e vi que o Brasil é um país que tem o maior número de traduções bíblicas. Ou seja, você tem a nova versão da Internacional, que é a NVI, nova tradução da linguagem de hoje, você tem a Almeida corrigida e revisada, você tem a NAA, nova Almeida atualizada. Nós temos inúmeras Bíblias hoje, né? Só que quando você vai fazer uma leitura, você tem que equiparar. Eu tenho uma dificuldade com a palavra, eu tenho uma dificuldade... E hoje nós temos o auxílio de quem? ChatGPT. Você vai abrir aqui o ChatGPT, você vai ter acesso a inúmeras informações. Mas vamos se ater ao livro físico. Qual que é a orientação que eu dou para vocês, né? Eu vou usar meu esboço aqui. Se você ler 5 capítulos aos domingos e 3 capítulos nos demais dias da semana, você vai ler a Bíblia durante um ano. Em um ano, você lendo 5 capítulos aos domingos e 3 capítulos nos demais dias, você vai ler a Bíblia em um ano. Se você ler 4 capítulos por dia, você vai ter uma duração de 10 meses. 4 capítulos por dia,
10 meses você finaliza a sua leitura bíblica. Em média, fazendo um estudo, se a gente pegar a Bíblia para começar a ler do começo ao fim, são 72 horas em média de leitura, né, ininterrupta. Vamos lá. Claro que você vai no banheiro, você vai fazer alguma coisa, mas se você pegar para ler mesmo, são 72 horas de leitura ininterrupta. Segundo um outro estudo que eu vi, uma pessoa fazendo essa prática e chegou a esse entendimento. Eu não sei se está atualizado, se alguém conseguiu fazer em menos tempo ou mais, mas fizeram essa leitura, tá? Ah, mas é só ler por ler? A questão não é ler por ler, a questão é você ler. Ler e automaticamente você vai ter o desejo de fazer o exame da Escritura, porque é a Escritura que testifica de Cristo, o próprio Cristo diz. Porque o ler por ler, nem mangá você lê por ler, nem gibi você lê por ler, porque você quer saber o que aconteceu com o personagem, você quer saber o contexto, você quer saber por que personagem X chegou até personagem Y, você quer saber por que personagem A alcançou personagem B. Então, no meio ali, você está assistindo um filme, uma série, filmes longos, como você pega o Harry Potter, você pega as Crônicas de Nárnia, por exemplo, você tem que assistir. Às vezes, se você pede, vou no banheiro, vou tomar água, você já perdeu uma cena, você não vai entender, porque vamos falar, o Gandalf lá pegou e fez uma magia, sei lá, tô dando esse exemplo aqui só para você ter um entendimento. Então você não vai saber por que o leão lá da Crônica de Nárnia lá, ele aparece, desaparece, se você perder um take. Então, a mesma forma, a leitura contínua. Fazendo suas anotações, tem um caderno, ou façam as anotações como eu faço aqui na minha. Por exemplo, tem gente que vai falar, não pode rabiscar a Bíblia, mas eu escrevo, ó. Aqui, a minha Bíblia, se vocês olharem aqui bem, ó. Olha aqui, ó. Beleza? Ela tem algumas marcações que toda vez quando eu for terminar uma leitura e voltar nela, eu li isso aqui, marquei isso aqui e tal, legal. Inclusive, é importante para você que ministra, para você que tem... Eu vou falar, tem pastores que nunca leram a Bíblia inteira. Tem gente que tá 10, 15, 20 anos na igreja, nunca leu uma Bíblia inteira. Já li fragmentos da Bíblia, já li Romanos, já li isso. Beleza, mas senta para poder ler a Bíblia. Pastor Paulo Romero, da Igreja Cristã da Trindade, ali no Jabaquara, em um dos seus programas, Um Toque de Deus, na Rádio Musical, antiga Rádio Musical FM, ele disse o seguinte, que ele se converteu lendo o Evangelho de João. Ele se converteu lendo o Evangelho de João, apenas lendo. E ele estava para poder se formar, para poder ser padre, e falou, não, vou me converter ao Evangelho e tal, mas eu me converti porque eu entendi algumas coisas só lendo a Bíblia. Sem estudos miraculosos, teológicos, nada disso, nada de Armínio, nada de Calvino, não. Ele apenas leu a Escritura. Eu me converti apenas eu só tinha essa Bíblia quando eu me converti, que eu ganhei de uma pessoa, de um amigo, e eu tenho ela até hoje, guardadinha, toda rabiscadinha, todo dia a dia, mas eu não jogo fora. Porque eu sempre, às vezes que eu posso, eu consulto para lembrar de alguns estudos, algumas coisas que eu já fiz, o que eu já escrevi. E costumo sempre, de repente, comprar uma Bíblia por ano. Você devia ter mais de 30 Bíblias. Que geralmente, às vezes, o ano acaba sendo meio complicado. Então, por exemplo, essa aqui eu tô demorando 1 ano e meio para ler. Nossa, mas você não deu a carta para poder ler em um ano? Mas aí você tem trabalho, fazendo curso, estudando. Então, no meu caso, eu tive que fazer uma nova disciplina. Eu voltei a ler e vou finalizar em dezembro essa aqui. Mas é porque esse período entre estudar, a formatura, fazer algumas coisas, eu me enrolei. Então, eu não estou aqui para falar uma linguagem popular, ditar regras. Mas estou dando uma opção e uma alternativa para você que deseja fazer a leitura da Bíblia. Para você que deseja se empenhar em pelo menos, vou ler 1 ano a Escritura, ou em 10 meses, porque depende se você conseguir ler em 10 meses, automaticamente você tem 2 meses aí para você dar uma relaxada e de repente voltar e fazer uma leitura novamente. Então, fica aqui a nossa dica, como eu já disse no início do vídeo, tá? Leia 5 aos domingos e 3 durante a semana, ou leia 4 por dia, que automaticamente você vai ler a Bíblia em 10 meses. Legal? Deus abençoe você, espero que goste do nosso conteúdo. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e não esqueça, venha fazer parte dessa mesa. Até o próximo vídeo.